Janeiro é um mês muito interessante no futebol europeu porque esse é um momento decisivo dos campeonatos locais e não só dos locais, mas dos europeus também. Agora é um momento de definição de se os clubes vão tentar apenas sobreviver até o final do ano ou se eles vão tentar empurrar com tudo, investir pesado agora na janela de transferências para tentar disputar algum título, alguma classificação em vaga europeia ou só corrigir uma temporada que começou toda errada. E na Premier League isso fica ainda mais intenso porque aqui a gente tá falando da liga que mais movimenta dinheiro no mundo, os preços inflacionados, os clubes ganhando toneladas de dinheiro e também gastando toneladas de dinheiro em contratações. E daí você tem esse contraste que acontece em toda a janela da Premier League, mas eu digo que na de janeiro, exatamente por ser essa metade de temporada, isso fica ainda maior, que exatamente um acerto, uma contratação bem feita, vai fazer toda a diferença pro final da temporada. Só que, ao mesmo tempo, um erro agora pode custar o resto da sua temporada. E é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo aqui de hoje. A gente vai pegar os principais clubes da Premier League e ver quem são os alvos deles nessa janela e o que eles precisam reforçar nos clubes deles para tentarem sonhar com algo a mais nessa temporada. Começando com o Arsenal, que pra mim, de todos os clubes que a gente vai falar aqui nesse vídeo, é o time que tem a situação mais tranquila de toda essa janela. Principalmente agora que alguns jogadores que estavam de fora, como o Gabriel Magalhães, estão de volta depois de se recuperarem e já estão contribuindo em campo. O elenco, pra mim, é o mais completo, é o que tá mais em forma de toda a Premier League. Ainda assim, reforços ajudariam o time? Sim, claro, como em qualquer time do mundo, um reforço bem feito faria diferença, mas não é algo que hoje, necessariamente, o Arsenal precisa se desesperar para ir atrás nessa janela. Claro que o Mikel Arteta já disse para alguns jornalistas que o Arsenal tá ativamente procurando por jogadores em janeiro, só que no momento não há nenhuma necessidade de contratação na minha visão. O Arsenal já investiu mais de 250 milhões de libras na última janela, montando ali um elenco com uma boa profundidade e com qualidade suficiente para competir em diversas frentes, seja pelo título da Premier League ou pelo título da Champions League, que é uma grande meta, esse título inédito para o Arsenal, e até agora o time tá correspondendo essa ambição. Mas então, se eles forem na janela, o que eles devem ir atrás então? No momento, se eu tivesse esse poder de controle de trazer alguém pro Arsenal, eu focaria em jovens contratações, jovens promessas que podem ser colocadas no elenco para ir desenvolvendo com o tempo, porque o elenco tá bem montado para mim, e que vão ganhando essa confiança, vão ganhando esse tempo para que ganhem alguns minutos e eventualmente se tornem peças importantes desse time. Tem alguns rumores de que o Arsenal entrou em contato com o atacante do Blackburn Rovers, Igor Tidjon, que tem só 17 anos de idade, mas até o momento continua sendo só interesse. Na última janela o Arsenal já tinha tentado contratar ele, mas teve as propostas recusadas pelo Rovers, e agora eles poderiam tentar de novo para trazer essa profundidade para o elenco e principalmente trazer um jogador ali que pode ir se desenvolvendo com o elenco já formado que o Arsenal tem. Fora isso, eu não acredito que o Arsenal deva atacar no mercado de forma agressiva, até de forma moderada, por nenhum outro nome, até porque não tem nenhum contrato expirando, não tem nenhum grande interesse de movimento que beneficiaria o Arsenal nesse momento. Próximo clube da nossa lista é o Chelsea, que tá tendo bastante tumulto nesse momento por conta das consequências da saída do Enzo Maresca. E o momento agora foi de encontrar um substituto. Essa era a prioridade do Chelsea. E com o técnico do Strasbourg, o Liam Rosenior, chegando, e o Strasbourg pertencendo à mesma empresa controladora do Chelsea, a Blue Coal, essa transição também deve ter sido muito mais fácil nesse sentido. Só que, querendo ou não, a saída do Maresca ainda impacta os planos de transferência. Claro que o Chelsea, ele tinha uma pegada de contratações muito diferente de outros clubes da Premier League, porque ele não necessariamente investia só no que o técnico queria. O Chelsea tem uma proposta muito clara desde a gestão Todd Bowley, e já acontecia no Abramovich, mas ficou muito mais evidente agora na gestão Todd Bowley, que é exatamente de contratar uma grande quantidade de jovens talentos e desenvolver eles para ver quais têm a capacidade de evoluir e fazer parte do time principal. Eles basicamente jogam a rede no mar e torcem para pegar algum peixe. E esse teria sido também um dos motivos pelo qual o Maresca teria saído do Chelsea, porque não tem tanto esse apoio da direção e com as contratações, com as peças que o Maresca quer trazer para o clube, e também ele sentia que a direção não blindava ele tanto dos maus resultados, porque querendo ou não, quando você tem um time com vários novatos, como era o caso do Chelsea, era evidente que vez ou outra você teria instabilidades e o time não jogaria no mesmo nível sempre, e ele sentia que a gestão do Chelsea não blindava ele tanto. Vamos ver como vai ser isso com o Rosenior. Um fato é que agora, querendo ou não,
qualquer plano que o Maresca tinha preparado para a janela de verão foi por água abaixo e eles vão precisar conversar com o novo técnico. Então ainda fica essa neblina sobre o que vai acontecer em Stamford Bridge. Uma das áreas que o Chelsea definitivamente precisava estar de olho nessa janela, independente de qualquer coisa, de técnico, de direção, era pro meio campo, e tinha um interesse que vinha sendo levantado há algum tempo do Chelsea no Wharton, meio campista do Crystal Palace. Só que essa é considerada uma negociação difícil de acontecer agora em janeiro, porque a gente vai entender isso também ao longo desse vídeo. O Crystal Palace está disputando um título de Conference League, não vai querer perder tantos dos seus jogadores valiosos, e já tem interesse de outros jogadores do Palace também por clubes da Premier League. Então a negociação com o Wharton pode ser um pouco difícil. O Chelsea também teria feito uma consulta pelo Semenyo, jogador do Bournemouth, lá no final do mês de dezembro, mas ele desistiu do interesse, ele recusou educadamente também o Chelsea, porque ele provavelmente vai se transferir ao Manchester City. Então, muito provavelmente as contratações que a gente deve ver acontecendo por parte do Chelsea nessa janela de transferência vão ser, de novo, de jovens talentos que eles vão pegar e emprestar para o Strasbourg, emprestar para qualquer outro clube e deixar desenvolvendo ou deixar ali na academia do clube ganhando tempo de jogo eventualmente. Já que os grandes nomes que eles gostariam de ir atrás ou provavelmente não vão ser liberados, como é o caso do Wharton no Palace, ou tem interesse de jogar em outro clube, como é o caso do Semenyo do Bournemouth, que quer ir para o Manchester City. Os principais nomes para ficar de olho, que tiveram alguns rumores relacionados ao Chelsea, é o zagueiro do Rennes, o Jeremy Jackett, e o atacante do Saint-Étienne, que é o Gillian Nguessan, mas ambos provavelmente deveriam ser emprestados para o Strasbourg, que é um time da liga que eles já estão acostumados a jogar, faz parte do grupo do Chelsea, poderia, se desenvolverem bem, serem emprestados para o Chelsea eventualmente no futuro. Além disso, outra coisa que é importante ficar de olho para esse mercado é a questão do Sterling, que tá treinando separado do time já há algum tempo e atualmente é o jogador mais bem pago do Chelsea, apesar de não estar sendo utilizado. Ele tem um salário superior a 300 mil libras por semana e o contrato dele termina no ano que vem. Então algumas fontes do Chelsea já estão afirmando ali que pode haver uma questão de empréstimo ou uma venda dele para outro clube. O próximo clube que a gente vai conversar aqui é o Newcastle, que recentemente a gente já fez um vídeo conversando sobre os problemas do clube. O card também está aparecendo na tela caso você queira ouvir um pouco mais dessa história, mas um dos grandes vilões do Newcastle nessa temporada vinha sendo a questão de lesão. Vários jogadores importantes do Newcastle dessa temporada, que foram importantes na temporada passada para classificar o time para a Champions League, estão lesionados, mas aos poucos eles já estão recuperando esses nomes. O Nick Pope retornou para o time titular na vitória do Newcastle por 3-1 sobre o Burnley, o Tino Livramento, o Kieran Trippier e o Sven Botman também voltaram para o elenco na vitória por 2-0 sobre o Crystal Palace no último domingo. Então eles estão conseguindo já recuperar alguns dos nomes que fazem parte do time titular e que talvez não tragam esse senso de urgência para a janela atual. Um fato é que o clube tá bem na questão do fair play financeiro. Eles têm a capacidade de fazer contratações, mas o técnico Ed Howe já disse que qualquer investimento feito esse mês vai ter um efeito negativo na capacidade do Newcastle de investir na próxima janela, a de julho, que é quando a gente vai ter uma movimentação de mercado muito maior dentro da Europa. Então, provavelmente o Newcastle não deve ir atrás de grandes nomes nessa janela. Apesar de que hoje duas funções muito importantes para o Newcastle ir atrás nessa janela sejam ali a lateral esquerda, que é uma função que eles já estão buscando há um tempo e parecem ainda não ter encontrado alguém para a posição, e principalmente reforçar ali o meio de campo, porque um dos grandes problemas do Newcastle é que falta uma ajuda criativa pro Bruno Guimarães para conseguir levar essa bola até o ataque. Sabendo disso, então, o Newcastle tem dois alvos em mente, só que um deles já pode não acontecer nessa janela por um problema que foge do controle do próprio jogador. Eu tô falando do Dayan Methali, que joga no Toulouse, que é um lateral esquerdo versátil, também pode atuar como zagueiro, e ele era um alvo do Newcastle que poderia apresentar uma proposta para ele nessa janela, mas ele teve que passar por uma cirurgia no joelho que vai deixar ele afastado dos gramados por um bom tempo. Então, por conta disso, o Newcastle pode esperar até a próxima janela para realmente ir atrás do jogador. O outro nome pro meio de campo seria o Keith Smith, que joga no AZ da Holanda, e esse é o principal alvo do Newcastle pensando nessa e nas próximas janelas que se tem informações. O jogador tem só 19 anos e já chamou a atenção de vários clubes ali da Europa. Atualmente o Newcastle lidera a corrida para contratar o jogador. Ele joga também na seleção sub-21 da Holanda e é reconhecido exatamente por ter essa capacidade criativa muito alta com a bola nos pés, e poderia então fazer essa dupla com o Bruno Guimarães, reforçando um dos principais problemas do clube hoje. Eles vão ter um desafio muito grande para tentar contratar, porque outros clubes estão interessados, mas eles têm o dinheiro e poderiam oferecer uma proposta suficiente para atrair o jogador para a Inglaterra.
O próximo nome da nossa lista é o Liverpool, que já está perto de contratar o jovem zagueiro Ifeani Ndukwe, do Áustria Viena. Ele só completa 18 anos em março, mas deve se mudar para Liverpool antes do início da pré-temporada em julho. Então seria uma contratação com aquele empréstimo de meia temporada ainda, para ele continuar jogando lá na Áustria e depois vir na próxima janela ao Liverpool. Uma das coisas que mais chamam a atenção atualmente no Liverpool é o problema no ataque com a perda do Alexander Isak, que vai ficar afastado até março por conta de uma fratura na perna. Isso poderia levar o Liverpool a buscar algum jogador para suprir essa necessidade de profundidade, já que o Liverpool vai enfrentar jogos importantes, especialmente na campanha da Champions League até lá. Atualmente eles também estão sem a presença do Mohamed Salah, que está representando o Egito na Copa Africana de Nações, e caso o Egito chegue à final, que eu acho muito difícil porque esse time do Egito é muito ruim, ele ficaria até perto do final do mês de janeiro desfalcando o Liverpool, que deixa toda a responsabilidade ali de ser a referência do ataque com o Hugo Ekitike, que tem 11 gols ali na temporada e ficou de fora do empate em 2-2 contra o Fulham no último domingo por conta de uma lesão na coxa, mas o torcedor do Liverpool não precisa se preocupar porque ele já deve estar de volta pro jogo contra o Arsenal na quinta-feira. Então, apesar de tudo isso, eu não acho que o Liverpool tenha necessidade de ir atrás de um reforço pro ataque, apesar do Isak tá fora até os meados de março. Isso poderia levar eles a querer encontrar alguém para essa profundidade. O Salah não deve demorar muito para retornar, o Ekitike tá conseguindo corresponder, fazendo 11 gols até agora na temporada, então não vejo eles indo atrás de um atacante na temporada. A única contratação que eu consigo ver o Liverpool realmente abrindo os cofres para fazer na temporada, mesmo depois de terem aberto os cofres na última janela, fazendo gastos astronômicos, é para a posição de zagueiro, que vem sendo um grande problema do Liverpool nessa temporada. E o nome de destaque seria novamente o Marc Guéhi, do Crystal Palace. O Liverpool ainda tem um grande interesse em contratar o jogador da seleção da Inglaterra, o Marc Guéhi, que teve perto de se transferir para Anfield na última janela. Antes do Crystal Palace desistir da negociação, estava tudo certo, ele iria para o Liverpool, só que o Crystal Palace, de última hora lá, cancelou a negociação por pressão do próprio Oliver Glasner, o técnico, que até ameaçou falar que não continuaria no projeto se perdesse tantos jogadores importantes como ele estava perdendo, ainda mais considerando que o Crystal Palace está disputando um título nessa temporada, que é a Conference League. Sem as suas principais peças, ficaria muito difícil de ter alguma ambição esportiva, e ele teria feito essa pressão. O Crystal Palace desistiu da negociação. Mas nessa janela, se o Liverpool apresentar ali uma proposta bem apresentada, uma proposta gorda, poderia haver esse interesse. Ainda mais porque o Liverpool não é o único clube interessado no Marc Guéhi. O Manchester City também, segundo alguns rumores, como o The Athletic vem falando sobre isso, o Manchester City também poderia se interessar na contratação do Marc Guéhi, e a gente já vai entender o porquê que eles estão indo atrás quando a gente chegar no bloco do City. Mas isso poderia apresentar uma ameaça para o Liverpool, que gostaria de tentar trazer essa contratação o mais rápido possível. Fora isso, eu não consigo ver o Liverpool indo no mercado pesado, investindo valores altos em nenhum outro nome. Tottenham é o próximo nome da nossa lista, é o clube que mais deve ser agressivo de todos os clubes aqui grandes da Inglaterra, já que dentro dessa lista, falando dos grandes, é quem está mais abaixo das expectativas em termos de resultado. Apesar do Newcastle estar mal na tabela, eles têm ainda a justificativa de várias lesões, o Tottenham também tem algumas lesões importantes, mas ainda assim está performando muito mais abaixo. Acreditava que com o dinheiro da Champions League e com os reforços que chegaram, o clube ficaria muito melhor, e não correspondeu a essa expectativa. Eles já foram alvos de uma grande transferência, eles venderam o autor do gol do último título deles, o Brennan Johnson, que foi quem fez o gol do título da Europa League, venderam ele pro Crystal Palace por uma quantia de 35 milhões de euros. Então isso, somado ao valor que o Tottenham tem, é o clube que mais pode gastar da Inglaterra, considerando o fair play financeiro, deveria auxiliar eles a poderem gastar mais nessa janela de transferências. O Thomas Frank, o técnico, já afirmou que o Tottenham vai estar ativo no mercado, principalmente após a venda do Johnson, que deixou o elenco desfalcado, principalmente ali no ataque, carente de qualidade. Então há uma necessidade urgente de reforços em várias posições do Tottenham. Recentemente eles já tiveram uma proposta recusada de 8 milhões de libras pelo lateral Souza do Santos, que estava impressionando bastante. O Tottenham não é o único clube que ficou de olho no Souza, que hoje tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros para clubes europeus, então o Santos está bem confortável em recusar essa proposta. O Tottenham também demonstrou interesse pelo Semenyo, que recusou educadamente
o clube de Londres, mas a notícia mais chamativa é um rumor que surgiu na última semana do Tottenham tentando ir atrás do Kenan Yildiz, que está atualmente jogando ali na Juventus, é um jovem jogador, uma grande promessa aí do futebol, e que estaria disposto a pagar o valor próximo ao valor de mercado dele hoje de 75 milhões de euros. Se eles pagarem o valor de mercado do Yildiz, o que provavelmente não vai acontecer, eles vão tentar barganhar ali um pouco, mas essa seria a maior contratação da história do Tottenham. E esse é um jogador que realmente viria para fazer diferença e mostraria sim essa ambição. Para mim, um grande problema do Tottenham atualmente ainda tá no técnico. Eu não confio muito no Thomas Frank para levar esse time. Ele, para mim, se mostrou ser um técnico muito limitado com as peças que tem, com os jogadores que tem, mas temos que ver com a chegada do Kenan Yildiz, esse time poderia dar um salto de qualidade e quem sabe até surpreender na Champions League. Chegamos no Manchester City e o City já reforçou a defesa, que é a principal prioridade deles nessa janela, com o retorno de Max Aleyene, que estava emprestado ao Watford por uma temporada, principalmente ali para suprir as lesões do Gvardiol e do Rúben Dias, que vão fazer muita falta pro City nesse final de temporada. Porque além desses dois jogadores, eles também têm o John Stones afastado por lesão, o Manuel Akanji está emprestado para Inter de Milão sem opção de retorno e é improvável que o Vitor Reis e o Djumabá voltem ao time também. Por conta disso, o Manchester City vai estar ativamente procurando zagueiros nessa janela para suprir essa necessidade que eles estão sem. Os seus zagueiros tão machucados. Claro que eles ainda têm o Nathan Ake e o Kusanov, que podem exercer muito bem a função, só que ainda falta uma profundidade na questão da defesa. E por conta disso, o City também está interessado no Marc Guéhi, deve entrar na briga com o Liverpool pela contratação do jogador inglês para reforçar ali a defesa. Só resta saber primeiro se o Palace vai querer liberar o jogador, como que isso vai afetar a questão do resto da temporada deles, e principalmente se o Guéhi vai querer ir pro City, porque no primeiro momento é uma transferência que chama atenção, ir pro Manchester City, mas como a gente viu aqui, o City tem muitos zagueiros. Hoje ele chegaria lá para ser titular, isso é evidente, mas e quando o Rúben Dias voltar, e quando o Gvardiol voltar, e quando o John Stones voltar, como que ficaria essa disputa por vagas? Porque você ainda tem o Kusanov também, você tem o Ake, que também pode funcionar como lateral, mas também funciona como zagueiro. Você tem os jovens chegando ali, o próprio Vitor Reis. Então, é uma posição muito disputada, a posição de zagueiro dentro do Manchester City, mas, dependendo do quanto for pago e do projeto que for apresentado, ele poderia ir para Manchester. Até agora, a única certeza que a gente tem é a questão da chegada do Semenyo, que vem para trazer qualidade ali pro elenco, oferecer uma rotação na esquerda com o Jeremy Doku e na direita adiciona mais poder de finalização do que o Savinho e o Oscar Bobb vem conseguindo fazer nessa temporada até agora. E por fim, o Manchester United, que tá mais ocupado por conta da demissão do Ruben Amorim, que aconteceu logo depois que o treinador revelou que não houve conversa sobre contratações ou saídas em janeiro. Então a demissão do técnico não deve necessariamente interferir nos planos do clube, só que agora eles estão mais focados em trazer um nome novo, que deve ser o Solskjaer, pelo que estão falando ali os rumores, vem apontando. O principal plano, o principal interesse do Manchester United nesse momento é de renovar o meio de campo nas próximas janelas de transferência. Isso porque o Casemiro tem um contrato que termina agora em julho, apesar de ter uma opção de extensão por mais um ano, ao que tudo indica é improvável que ela seja exercida. Também tem a possibilidade de renegociar ali um novo contrato, o que até agora não começou entre ele e o clube. O Elliot Anderson, que é jogador do Nottingham Forest, é o principal alvo do Manchester United, mas o Forest, que acabou de contratar o jogador, não deve ter intenção de vender ele, pelo menos nessa janela aqui. O Adam Wharton também é outro jogador admirado pelo Manchester United, mas assim como o Anderson, está sendo monitorado por vários clubes para agir caso o Crystal Palace resolva abrir uma guerra de leilão por ele, o que de novo não deve acontecer. O Crystal Palace deve manter suas principais peças, Adam Wharton, Marc Guéhi, pensando agora na disputa do título da Conference League com o Oliver Glasner, que também deve sair no final da temporada. Aí depois que vencerem o título ou que terminarem a temporada bem com o Oliver Glasner, eles conseguem vender essas peças para os clubes. Então esses são nomes dos jogadores do Palace para ficar de olho, principalmente na próxima janela. Um outro nome que o United está namorando há algum tempo é o Carlos Baleba, do Brighton. É uma grande promessa, vem jogando muita bola, vem sendo um jogador muito importante nesse meio de campo do Brighton, que no momento não tem interesse de vender, porque até agora eles não conseguiram encontrar uma peça para repor. O Brighton, como eu já expliquei em alguns vídeos, né, funciona exatamente nesse modelo. Eles vendem, eles contratam jogadores baratos para potencializar eles e venderem no futuro, mas eles só o fazem quando encontram um jogador perfeito para substituir essa peça
no clube. Então, até o momento, não há um interesse do Brighton de vender, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer, a janela é longa, esse é um alvo para ficar de olho, porque as conversas entre United e Baleba já acontecem há algum tempo. Já faz um bom tempo que o United está com interesse nele, só que ainda não encontrou a oportunidade de tentar tirar ele do Brighton. Mas com certeza o United vai nessa janela atacar pro meio campista, esses são 3 nomes que eles estavam de olho, a gente só não tem certeza se vai ser algum deles, ou se eles vão atrás de outro nome, ou esperar a próxima janela. Mas aí tá os alvos dos principais clubes da Premier League nessa janela de transferências. Eu quero saber a sua opinião, o que você achou de tudo isso, se você achou que faltou falar alguém, tem algum rumor que eu não comentei também aqui, escreve aí nos comentários que eu quero saber o que você tem a dizer sobre tudo isso. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.